Olá, queridos e queridas. Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula de Teologia Bíblica das Epístolas Gerais. Estamos analisando o livro de Tiago e ficamos no final do capítulo 4. Vamos continuar. O texto do capítulo 5 fala sobre ricos e maus. Já começa aqui no primeiro versículo, quando diz: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Na realidade, do capítulo 5, de 1 a 6, ele fala que Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Os ricos aqui, do verso 1, não são cristãos, porém o texto se aplica a todos os homens, inclusive cristãos. Tiago não critica os ricos pelas suas riquezas, e sim pela falta de mordomia. Chorar e prantear remorso face ao juízo, é isso que ele fala. O versículo 2 mostra que as riquezas, objeto da falta de mordomia, são inúteis. Úteis são as riquezas usadas nos bons propósitos altruístas. O verso 3 fala que riqueza ancorada enferruja e é testemunho da falta de administração altruística. Ela destruirá os seus donos, com certeza. O verso 4 fala que desfraudar os pobres, tirar dos pobres, além de ser contra a lei de Moisés, vai de encontro com a vontade soberana de Deus, que é o dono de todas as coisas e que observa as injustiças contra todos os trabalhadores. O verso 5 mostra que os ricos vivem o luxo e prazeres às custas dos pobres trabalhadores. Vida extravagante não passa de engorda para o dia da matança, conforme Jeremias 12, 3. O verso 6 mostra que o homem justo no texto não é Jesus, mas o pobre, que foi tratado sem misericórdia pelos ricos. Há até um dito num dos livros apócrifos, chamado Eclesiástico, que o texto diz assim: o pão do necessitado é a vida do pobre. Qualquer um que a priva dele é um homem de sangue. Privar o próximo do seu ganha-pão é assassiná-lo. Deixar de pagar o salário a um empregado é derramar sangue. Depois do verso 7 a 11, vai falar sobre a paciência, ou seja, a necessidade, bênçãos e exemplo de paciência. O verso 7, Tiago, ele se volta para o pobre oprimido e lhe pede paciência. O Senhor voltará em breve. Ele deve ter a paciência de um lavrador que espera, consciente, a chegada do fruto. E aí esse texto fala de chuva temporã e serôdia. O que é isso? Na Palestina, as primeiras chuvas ocorrem em outubro e novembro. E a da época do amadurecimento das plantas acontece em abril e maio. Então, essas chuvas de abril e maio são a chamada temporã e serôdia. O verso 8 mostra que o cristão não deve perder a paciência na adversidade. Deve esperar pelo Senhor, porque sua vinda está próxima. O verso 9 fala de adversidades. Elas causam clima de tensão. Tensão envolve relações humanas. Devemos ter o cuidado nas nossas relações estressadas. Porque existe um juiz que já vem chegando. Os versos 10 e 11 mostram que os profetas são exemplos de sofrimento paciente. Deus administra todas as coisas, inclusive o sofrimento. E aí uma coisa que cada um de nós devemos nos preocupar: não devemos ficar ansiosos. O verso 12 fala de juramentos. Juramentos são enganosos. Então, no lugar de jurarmos,
devemos empenhar a palavra. Por que jurar? Empenhar a palavra. Esse texto fala de honestidade. Os juramentos enfraquecem o senso de obrigação de se falar sempre a verdade. Não é isso? Definitivamente, precisamos dizer sim ou não no lugar de jurar. Os versos 13 a 18 fala sobre oração. O verso 13, quando fala de sofrimento, o sofrimento aqui é calamidade de qualquer tipo. Olha, todo sofrimento requer oração e enfrentamento com júbilo. Toda alegria requer festa espiritual com louvores. O 14, que fala de enfermidade, ou seja, na enfermidade, os presbíteros devem ser chamados para orarem e ungirem o enfermo. O verso 15, que fala sobre colocar o azeite, eu quero afirmar que o azeite não cura o doente, mas sim o Senhor que atende a oração da fé. O verso 16 mostra que devemos orar com inteligência. Confessar culpas e pecados aos outros não é a mesma coisa que confessar suas culpas a um sacerdote. A confissão de pecados é para oração. E os versos 17 e 18, que mostra aquela seca que teve no tempo antigo, parece que a seca pedida por Elias durou 3 anos e meio. Depois ele pediu a chuva de volta e foi atendido. Versos 19 e 20 fala de reabilitação. Aqui vemos a regeneração de um irmão pecador. O trabalho do reconciliador é gratificante, pois salva alguém da morte física prematura e coloca a culpa nos verdadeiros culpados. Há 2 razões pelas quais devemos empenhar-nos em converter os homens. Primeiro, para que sejam salvos. Segundo, para que cesse sua influência maligna. E aqui nós terminamos o livro de Tiago e vamos entrar já no próximo livro, que é Pedro, não é? O livro de Pedro, que é um livro muito interessante, vai nos ajudar também a mostrar como o crente deve reagir ao sofrimento, não é? Então vamos começar com 1 Pedro. Vamos falar um pouquinho antes de entrar no texto propriamente dito. A palavra Pedro, que vem de Petros, quer dizer pedregulho ou pequenas pedras. Agora, pedra ou Petra, que é diferente de Pedro, Petra ou pedra significa pedras grandes. Pedro era um pedregulho. Jesus é a pedra. A primeira epístola de Pedro, sem nenhuma dúvida, foi escrita pelo próprio apóstolo. E foi dirigida aos crentes de 5 províncias. O próprio texto diz: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. No início do 2º século, essa epístola era bastante usada pelos anciãos antigos. Por exemplo, Clemente de Roma, Inácio, Hermas e Barnabé. Eles pertenciam a diferentes partes do mundo, não é? Policarpo foi um que fez bastante uso dessa epístola. A geração subapostólica também fez bastante uso. A partir da segunda metade do século II, a epístola já era bastante divulgada no mundo cristão, pelo menos de fala grega. Ela exerceu bastante influência sobre o pensamento e a expressão dos cristãos primitivos. Tem sido sugerida uma data entre 100 e 111 por causa de uma grande perseguição que houve através de Plínio, a mandado de Trajano, na Bitínia e Ponto, para a sua origem. Porém, Clemente nega qualquer data acima de 95 depois de Cristo, porque seria muito tarde em relação a Pedro. Pedro não existia mais no ano 100,
O Dr. S. J. Casey, no livro Pure Epistles Love, destaca 3 ondas principais nas perseguições primitivas. Durante os reinados de Nero, foi 54 a 68, Anno Domini. Depois no reinado de Domiciano, dos anos 81 a 96, Anno Domini. E Trajano, de 98 a 117, também Anno Domini. São 3 datas que supõem que essa epístola foi escrita numa dessas datas. A última é impossível, pelo motivo que já falamos, Pedro não existia mais. A data mais provável desta epístola é 63, ou o início de 64 depois de Cristo, no início da perseguição de Nero. Do texto 5:13, vocês podem ler, não é? 5:13, olha o que diz aqui. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente o meu filho Marcos. Dá a entender que a epístola foi escrita da igreja da Babilônia. Não. Parece impossível que tenha sido da Babilônia da Mesopotâmia, ou da outra Babilônia que tinha lá no Nilo, que era um posto militar. De jeito nenhum. É mais provável que a Babilônia queria dizer Roma. Porque muitas vezes, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 14, capítulo 17, fala de Roma como fosse Babilônia, não é? Então, é provável que Pedro tenha dito de Babilônia, ou seja, de Roma, por causa da perversidade que era muito grande na cidade de Roma. Bem, reforçando o pensamento, o Antigo Testamento havia comparado Babilônia como um símbolo de prosperidade ímpia. Existe base para se acreditar que Pedro tenha trabalhado em Roma. Dessa forma, a presença de Marcos e Silvano também poderia ser explicada, ambos citados na epístola. Os estilistas afirmam que o grego da epístola é bom e ritímico, e o estilo não é pretensioso, mas antes dotado de certa delicadeza. As citações e alusões baseadas no Antigo Testamento quase invariavelmente seguem a Septuaginta, de modo a sugerir completa familiaridade com seu texto. Foi escrita em tempos de perseguição, isso é um fato, não é? Parece que aqueles crentes passavam por um teste, que vem de uma palavra grega chamada perasmos. Pedro, levantando o ânimo deles, afirmava que a perseguição era um motivo de regozijo. O sofrimento desmerecido dos cristãos é associado com a vontade de Deus. O autor mostra aos sofredores das aflições da época que aquelas provações não seriam nenhuma novidade para eles, que já sofreram antes. Sugere que, se o perigo referido lá em 4, 12 a 16, depois vocês verificam isso aí, é algo novo, se-lo-ia em grau, não em espécie. Sofrer por erro cometido é diferente do que sofrer por Cristo. Na época de Plínio, ele questionava por qual motivo deveria castigar os cristãos. Se pelo sexo, pela idade, pelo nome de cristão ou pelo exercício popular da fé. Muitos cristãos apostataram durante a perseguição de Plínio. Outros foram martirizados por não rejeitarem a fé. A epístola de Pedro conecta-se com o livro de Atos. Os discursos petrinos compartilham com 1 Pedro do mesmo senso de cumprimento profético, da mesma insistência sobre a cruz como opção pré-ordenada por Deus. Depois eu vou mandar textos que vocês comparam, certo? Da mesma conexão da ressurreição com a exaltação, da mesma chamada para o arrependimento e para o batismo baseado na fé, da mesma certeza de que Cristo julgará os vivos e os mortos, do mesmo alegre reconhecimento da missão entre os gentios e das suas bênçãos. Tudo expresso de um ponto de vista judaico. Há essas comparações entre 1 Pedro e Atos. Pedro contém um número incomum de evidentes reminiscências das palavras do Senhor. Os estudiosos dizem que a epístola de Pedro é essencialmente paulina, porque algumas evidências mostram que Paulo e Pedro teologicamente estavam perto.
Silvano, seu cooperador, trabalhou muito tempo com Paulo. A semelhança literária entre 1 Pedro, Romanos, Hebreus e Tiago é muito grande. Alguns acham até que existe uma dependência de 1 Pedro em relação a Efésios. A epístola foi endereçada aos leitores, dirigindo-se eles como se fossem viajantes, dispersos e estrangeiros. Uma figura muito familiar a Israel e tiranizada, mas também inteiramente aplicável aos muitos leitores cristãos gentios de Pedro. Pedro lembrava a eles que antes não eram povo, mas agora são o povo de Deus. Devem estar prontos para sofrer as aflições do Evangelho. Pedro se coloca como alguém que já tinha experimentado situações diversas e podia encorajar aqueles irmãos. O tema da epístola é o sofrimento na vida do crente. Vamos agora ao texto em si, não é? Começa com a saudação, os primeiros 2 versículos. Do verso 1, Pedro afirma categoricamente que ele escreveu a epístola. Escreve para os estrangeiros dispersos, residentes na dispersão. Não eram pessoas desconhecidas de Pedro, mas moravam nas províncias da Ásia Menor. Pedro faz questão de afirmar que a verdadeira cidadania deles estava no céu. Parece que muitos daqueles foram convertidos durante a pregação de Pedro no Pentecostes e agora estavam precisando de conforto ante a grande provação maior a que já tinha passado. No verso 2, não é que o texto fala assim, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Quem são os eleitos? São os preferidos, são os escolhidos. O que é santificação do Espírito? É a santidade concedida. O que é graça? Graça que vem de caris. Que seja assim, alegre-se. Graça é alegria. E paz? Paz vem de uma palavrinha grega, que é eirene. E esse texto também, se vocês verificarem, destaca a Trindade. Não é? Esses cristãos que se sentiam tão sozinhos, naquele momento difícil, eram eleitos, escolhidos, preferidos pelo Senhor. Como em outras passagens do Novo Testamento, a doutrina da eleição foi colocada em compatibilidade com responsabilidade pessoal, conforme qualificada pela presciência de Deus, lá em Romanos 8, 29. E operando na vida real através de santidade concedida, ou seja, santificação do Espírito. Deus elege e o eleito presta obediência e vive vida de contínua aspersão do sangue de Jesus Cristo. Os versos 3 a 12 vai falar sobre a esperança da salvação. Vamos ver o verso 3, não é? No verso 3, Pedro começa prestando excelente louvor a Deus, a fonte de todo benefício. Aqueles cristãos que estão na beira da grande tribulação, ou mesmo já enfrentando a tribulação, eles são espiritualmente ricos porque foram regenerados, nasceram de novo e agora têm esperança renovada, vivida com a garantia de que Cristo ressuscitou. As provações, indignidades a que eles estão sujeitos são nada em relação à graça do Senhor. O verso 4 fala do novo nascimento. Ele gera uma nova herança incorruptível, indestrutível, sem mácula, mancha, imarcessível, fresca, reservada, vigiada. Aquelas pessoas desprovidas de qualquer bem terreno eram as pessoas mais afortunadas do universo. Essa mensagem trazia-lhes conforto e equilíbrio. O verso 4 ainda fala que o novo nascimento gera uma nova herança, incorruptível, ou seja, indestrutível, sem mácula, ou seja, sem mancha, não é? Imarcessível, fresca, reservada, vigiada. A herança guardada é para aquele que está guardada. É como se fosse por uma guarnição militar, mediante a fé.
A salvação já desfrutada se revelará no último dia. Isso é o que explica o verso 5. O verso 6, a exultação dos filhos de Deus é eterna. Embora aqui, em alguns momentos, passem por grandes perturbações. O cristão é alegre, independente das circunstâncias da vida. Isso parece um paradoxo, mas só para quem não tem Jesus. Esta alegria não é simplesmente uma antecipação intelectual das possessões futuras, mas uma apropriação presente da riqueza de Deus mediante o Espírito Santo. A alegria é um elemento do fruto do Espírito. Os crentes daquela época entenderam bem a mensagem, porque puderam comparar com o sofrimento da grande perseguição desencadeada. No verso 7, aqui fala de uma fé aprovada, ou seja, o resultado final e não o processo. Essa qualidade da fé é demonstrada de forma brilhante, excede o brilho do ouro que passou pelo fogo em sua natureza perecível. Essa fé será achada em louvor, glória e honra pela revelação de Jesus Cristo. O verso 8 mostra que Cristo é a alegria daqueles que creem nele. Jesus afirmou certa vez para Tomé que este só creu porque o viu, e que seriam bem-aventurados que não viram e creram. A alegria de saber que Jesus Cristo é o Senhor, que está presente em todas as nossas situações, deve ser motivo de gozo inefável e glorioso. Verso 9. Esta não é uma referência futurística. A salvação é dom de Deus que o cristão recebe pela fé, no momento em que aceita Jesus como Salvador. O futuro é apenas a coroação do que já existe. O verso 10, os profetas no passado buscaram e investigaram a salvação que Cristo trouxe. Eles não entendiam o plano de salvação. No verso 11, a ideia de salvação acessível através de um Messias sofredor era um mistério para a totalidade dos judeus. Pedro introduziu as profecias da glória mediante o sofrimento deles deveria ser motivo de gozo, porque Jesus percorreu esse caminho. Os profetas receberam a visão da salvação que aconteceria depois deles. Aqui então está o evangelho que foi dado pelos profetas, proclamado pelos pregadores. Na próxima aula nós vamos continuar com santificação, a partir do verso 3 a 25 do capítulo 1. Até logo!